Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 42. Atos, capítulo 5, do 17 ao 42, é um longo texto. Você acompanhe-me na leitura, você pode também aproveitar a projeção desse texto. Nós estamos estudando com a igreja o livro de Atos, estamos vendo na ótica do Espírito Santo, e nesta noite nós queremos abordar esse texto com a seguinte temática: a igreja enfrentando perseguições. A igreja enfrentando perseguições. Diz-nos, pois, a palavra de Deus, Atos 5:17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. E bem assim o Espírito Santo que nos outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois disso, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam
foram dispersos. Agora eu vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homem, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Há uma conspiração humana contra a igreja. Há uma conspiração infernal contra a igreja. A igreja não é do mundo, mas divina. Desde seu nascimento, a igreja sofre perseguição. O mundo tem dificuldades com a igreja. A cultura humana afronta a igreja. Nós não somos palatáveis para o mundo. A igreja é sinal de Deus no mundo. O evangelho é maior do que a igreja. O evangelho agride a cultura humana. O evangelho expõe o que há de mais escondido no coração, no íntimo humano, o seu mal. O evangelho é luz nas trevas. O evangelho é um chamamento das trevas para a luz de Cristo. O evangelho não retrocede perante ameaças. O evangelho confronta as forças do mal. O evangelho é vitorioso nesta guerra contra o mal. O diabo, desde a eternidade, se opõe ao evangelho. Mas o evangelho triunfa, porque o evangelho é o poder de Deus. Por isso que ele é perseguido. No livro de Atos, o que nós temos é Deus tirando o seu povo de uma estrutura religiosa morta, falida, fracassada. Deus está movendo o seu povo na força do seu Espírito Santo pelo Evangelho, pelas boas novas do Evangelho. Os líderes judeus estão correndo na contramão de Deus. Eles estão confrontando o poder de Deus com forças políticas. Acionaram a estrutura do Império Romano para crucificar o Deus da vida. Agora usam a religião para destruir a obra do Espírito Santo. Como os apóstolos estão enfrentando esta perseguição? Como podemos nós lidar com perseguição por causa do Evangelho? Eu quero, nesta noite, abordar esse longo texto em 3 respostas a esta pergunta. Como a igreja enfrenta as perseguições? Em primeiro lugar, a igreja enfrenta as perseguições vivendo em obediência a Deus. O crente enfrenta oposições. O crente, a igreja, o povo de Deus enfrenta os desafios malignos, humanos, em simplicidade da obediência a Deus. Veja que o texto nos dá conta de que eles foram presos porque eles estavam pregando novamente o evangelho lá no pórtico de Salomão.
foram presos, e o texto começa, o versículo 17 começa dizendo que por conta da inveja dos saduceus é que eles foram presos, e em sendo presos, de forma maravilhosa e miraculosa, um anjo do Senhor os tira da cadeia, e ao tirá-los da cadeia, dá ordem para eles voltarem e continuarem a proclamar o Evangelho. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles voltaram a proclamar o Evangelho. Eles foram presos, e aqui provavelmente todos os apóstolos que estavam pregando o Evangelho, e foram à noite, não estavam mais na cadeia. E então o Sinédrio foi chamado a reunir-se. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é a força da justiça do povo judeu. Seria hoje o STF do povo judeu. É a estrutura que julga as causas entre o povo. Embora o povo judeu estava sob o domínio romano, eles tinham essa condição de julgarem suas próprias causas e relatarem ao Império Romano as suas decisões. E então o Sinédrio era composto de anciãos, de homens cultos, sábios, inteligentes, políticos, e havia vários grupos no Sinédrio, e um dos grupos fortes do Sinédrio era composto de saduceus, e o sumo sacerdote, quem presidia o Sinédrio, era um saduceu, e os saduceus, sendo eles maioria, eles então tinham muitas vantagens nas decisões no Sinédrio. Uma dificuldade que os saduceus tinham, o grupo político da estrutura política e judiciária do povo judeu, é que eles não criam na ressurreição. Diferentemente dos fariseus, outro grupo político que compunha o Senado, compunha o Sinédrio, estes criam na ressurreição. E por que eles estavam então perseguindo os apóstolos? Porque eles estavam pregando a ressurreição de Jesus. Por isso que eles os prenderam, por isso a inveja, porque eles estavam receosos de perderem o poder religioso, o poder econômico, o poder financeiro, com esta pregação no meio do povo, porque estava crescendo a aceitação do Evangelho no meio do povo. E os discípulos, em sendo presos, foram libertos, e em sendo libertos, voltaram para os mesmos lugares de outrora, pregando o Evangelho em obediência à ordem do anjo do Senhor que os livrara. No versículo 19, que nós lemos, diz: Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, e conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E obedeceram a ordem do anjo. E depois eles estavam proclamando, foram presos novamente e foram conduzidos ao Sinédrio, e diante do Sinédrio, eles sendo inquiridos, eles vão responder. Olha só o que eles respondem no versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles fizeram diante dos seus acusadores esta grande afirmação. Quando eles estavam sendo inquiridos e questionados, eles abriram a boca e disseram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vai dizer-lhes em Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, os versículos 11 e 12, olha o que Jesus vai dizer aos seus apóstolos: Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Eu quero dizer para você nessa noite que a obediência é uma bênção.
A obediência, a simplicidade da obediência pela fé, essa instrumentalidade que Deus, pelo Espírito Santo, impringe em nós e nos leva a viver na estreita palavra de Deus. E esta simplicidade da obediência, articulada, racionalizada, mas tornando simples na nossa prática diária de obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer os preceitos de Deus, viver no caminho estreito da palavra de Deus, é uma bênção, é a nossa proteção. É isso que nós estamos encontrando aqui no início da igreja. No início da igreja, eles já viram o Cristo sendo entregue por esta corja aos romanos para o crucificarem. Eles acompanharam, amedrontados, de longe, vendo Cristo pendurado no madeiro. Eles acompanharam, assombrados, vendo Cristo sendo morto. Foi sepultado. Eles ficaram assombrados quando Cristo aparece ressurreto. Agora é a vez deles. Agora são os discípulos de Jesus que estão enfrentando os mesmos que opuseram-se ao ministério de Jesus Cristo, ou seja, a igreja, ela caminha nos mesmos passos de Jesus. Os discípulos, os apóstolos, aqueles que são servos e servas de Jesus, caminham nos mesmos passos que Jesus. E há de se ter a coragem de viver uma vida plena de obediência pela fé no Cristo que foi ressuscitado. Meus irmãos, minhas irmãs, eu preciso dizer uma coisa para você: não venha me dizer que seja fácil viver a vida cristã na nossa cultura. Você sabe que não é. Você sabe os assédios que nós sofremos, você sabe, você que convive no mercado de trabalho, você que realiza seus negócios, você que tem uma vida social ativa, você que tem famílias, filhos, você que vivencia as realidades da nossa cultura, sabe que há uma grande dificuldade na nossa cultura em colocarmos-nos a partir da nossa fé, a partir dos nossos pressupostos bíblicos, fundamentados na fé. Isto é o grande desafio para você e para mim, e aqui nós encontramos um graúdo, um belo exemplo da bênção da obediência, porque esses discípulos eram simples galileus, eles não tinham retórica, não participaram de nenhum curso de retórica, não tinham recursos para falarem de modo eloquente diante daqueles líderes dos judeus, mas eles tinham no coração um profundo desejo, e o desejo deles era fazer exatamente aquilo que Deus, pelo Espírito Santo, lhe estava dando ordens, e eles assim se encaminharam. É uma bênção a nossa vida, é um alívio à nossa alma, é sossego e quietude à alma, nós estarmos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Isto é uma bênção. Isto é uma bênção, ainda que nos cause prejuízo, ainda que nos cause dor, ainda que sejamos afrontados, escarnecidos, mas é uma bênção estarmos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Isto é proteção, porque todas as coisas contribuem para aqueles que foram chamados filhos de Deus. Eles tinham um revestimento, uma autoridade que vinha do céu. O Espírito Santo estava sobre eles, o Espírito Santo os encorajava, o Espírito Santo os fortalecia, o Espírito Santo os revestia de poder, porque esta é a obra do Espírito Santo na vida cristã, esta é a obra do Espírito Santo na tua vida, esta é a obra do Espírito Santo no teu coração, na tua mente, na tua alma. Ele te fortalece interiormente, ele te traz força interior, ele atua na sua fraqueza interna, ele atua nas suas dificuldades, nas suas tragédias, nas suas limitações internas, e lhe dá a você uma coragem, uma força, uma disposição para ir até mesmo contra a sua própria fraqueza e colocar-se em obediência a Deus. O Espírito Santo, ele nos conduz a
toda a verdade. Ele nos conduz pela palavra de Deus, Ele nos faz lembrar a palavra de Deus, Ele nos traz a palavra de Deus à mente para que nós possamos, pela palavra de Deus, encaminharmos-nos de modo santo e obediente ao Deus da palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, eu preciso dizer para você, há uma dificuldade na cultura, mas há um caminho que Deus preparou a você e a mim, e nós estamos vendo isso nesse texto no começo da igreja. Você sabe o que é uma igreja forte? Você sabe o que é uma igreja vigorosa? Uma igreja firme não é sinônimo de igreja cheia de crente. Não é sinônimo de uma igreja rica financeiramente, mas é sinônimo de crentes encorajados a viver em temor a Deus, em simplicidade, obediente a Deus pela fé. Isto se torna uma igreja forte. Isso faz diferença na vida da igreja. Homens e mulheres, adolescentes e jovens, ensinando e sendo ensinados a viver corajosamente, sem transigir valores inegociáveis da fé, pela obediência, pela fé em Deus e no Deus da palavra. Porque o Espírito Santo nos habilita, o Espírito Santo nos traz a palavra de Deus, e o Espírito Santo nos reveste de condições para fazê-lo, porque é isso que eles estão aqui enfrentando. Eles não estão enfrentando a liderança do Sinédrio de cara limpa, eles não estão enfrentando com suas próprias forças, mas eles estão dependentes, certos e seguros, que estão fazendo a simplicidade da vontade de Deus. Certa vez, estava estudando, fazendo discipulado com um jovem chamado Maurício, e Maurício estava procurando emprego, e enquanto ele não arrumava emprego, ele tinha tempo, então nós fazíamos discipulado quase todas as tardes. Mas Maurício começou a trabalhar, então o seu discipulado foi transferido para a noite ou finais de semana. Depois de uns 20 dias que ele estava trabalhando, ele me procurou no meio do expediente, muito triste, muito aborrecido e sem saber o que fazer. E ele me procurou dizendo: Levi, eu não sei o que eu faço. Falei: fala para mim, Maurício. O pessoal da minha empresa aprontou para mim. E eu fiquei sem reação. Eu cheguei de manhã para trabalhar, e eles chegaram na minha mesa, e um abriu a minha gaveta, e tinha uma revista pornográfica na minha gaveta. E quando eu vi aquilo, eu falei: que é isso? E eles zombaram de mim. E eu não tive reação, saí correndo de lá e vim aqui conversar com você. Quer dizer uma coisa para você: quando você se pauta pelo Evangelho, não há de faltar pessoas que vão desafiá-lo, confrontá-lo, expor você, testar você, porque ser crente nessa cultura é diferente. Ser cristão nessa cultura, cristão, não crente, cristão. Ser de Cristo, ser crístico nessa cultura é para gente corajosa, é para gente valente, é para gente que está disposto a pagar o preço, é para gente que de fato quer exaltar e glorificar o nome de Cristo na sua própria vida. Eu falei: Maurício, aquilo é seu? Não, não é. Então, filho, relaxa. Volta lá, pega aquela revista, rasga ela, joga no lixo e propõe oração por eles. Toca a vida, filho, relaxa. Não leva a sério isso não. Maurício ficou naquela empresa 3 meses, depois Deus o tirou de lá e ele foi trabalhar em outra empresa. Mas é isto, quando nós estamos dispostos a viver pela simplicidade do Evangelho, prepare-se, meu irmão, prepare-se, minha irmã. O mundo conspira contra a nossa fé. Por isso que a obediência pela fé é uma bênção. E em segundo lugar, como a igreja enfrenta perseguições? A igreja enfrenta perseguições resistindo aos ataques pela fé. Resistindo aos ataques pela fé.
E se você ver comigo nos versículos de 30 a 32, o que eles fizeram? Eles pregaram o Evangelho. Eles foram presos porque estavam pregando o Evangelho. Eles foram soltos e foram ordenados a continuar pregando o Evangelho. E eles então, quando foram pegos novamente, eles estavam no mesmo lugar pregando o Evangelho. E então foram novamente agora conduzidos ao Sinédrio. E veja o que eles vão dizer ao Sinédrio nos versículos 30 a 32. Eles vão dizer: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. O bem, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Meus irmãos, esses homens, esses santos homens de Deus, quando sendo confrontados e agora ameaçados pelo Sinédrio, pela liderança israelita, eles vão atacar, eles não vão recuar, eles vão avançar. Aquilo que eles estavam falando lá no templo, agora eles falam aos principais das religiões dos judeus. Eles abriram a boca lá no templo e agora abrem e rasgam os seus próprios corações diante dos líderes religiosos que estão confrontando. Eles vão dizer: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Deus o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. Eles olham para Deus e falam do que Deus fez. Eles olham para Deus, a resposta deles é um olhar para Deus. O nosso Deus, o Deus de nossos pais, ressuscitou a Jesus. O Deus de nossos pais o exaltou a príncipe e salvador. O Deus de nossos pais concedeu a Israel arrependimento e remissão de pecados. E quando ele olha para aqueles líderes religiosos, o segundo olhar for para os líderes religiosos, ele vai dizer-lhes: aquele a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Que coragem! Que coragem, que santo encorajamento há no peito, no coração desses homens simples galileus, abrindo o coração e expondo diante dessas lideranças religiosas aquilo que eles estão pregando lá nas ruas. Isto, meus irmãos, é uma resistência aos ataques que confrontam os seus valores, os seus pressupostos bíblicos. E quando eles olham para si, veja, o primeiro olhar foi para Deus, o segundo olhar foi para os líderes religiosos, agora o terceiro olhar é para eles. Versículo 32, eles vão dizer: ora, nós somos testemunhas desses fatos. O Espírito Santo que Deus outorgou ao que lhes obedecem. Ele está dizendo: deixa-nos falar uma coisa para vocês. Nós estamos falando do que Deus está fazendo. Nós estamos falando do que Deus fez no passado, do que Deus fez recentemente e do que Deus está fazendo neste momento. E nós somos testemunhas do que Deus está fazendo diante de vós. Vós são aqueles que mataram o nosso Cristo. Olha, eu quero dizer para você que há de se ter convicções muito claras sobre a obra de Deus em Cristo Jesus, porque esses homens estão com suas convicções muito acesas, ardentes, sobre a obra de Deus em Cristo Jesus, e isso dá-lhes o encorajamento e a segurança necessárias para confrontar o Sinédrio. Ou seja, eles estão cheios de verdades eternas que lhes asseguram o encorajamento para se colocarem em qualquer lugar. Há uma canção que nós cantamos, que às vezes nós cantamos no templo e não cantamos na rua. Às vezes nós, no culto, no templo, nós cantamos canções lindas, maravilhosas, quanto essas que nós cantamos. Mas que às vezes, no dia a dia, diante da cultura, diante
dos desafios da vida, diante dos processos da vida, diante dos processos da existência, nos falta este santo encorajamento que no culto nós temos. Às vezes nos falta essa santa disposição quando somos confrontados num ambiente de trabalho, num ambiente escolar, num ambiente familiar, as razões da nossa fé. Quando nos inquirem, quando nos questionam, quando nos perguntam quais são os pressupostos que nos sustentam naquilo que afirmamos ser e para quem servimos. Eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos reavaliar e recuperar esse vigor de testemunho da nossa fé, porque é isto que Deus requer de cada um de nós. Porque uma igreja vigorosa, ela não é vigorosa apenas quando ela está reunida nesse santo ajuntamento diante do trono da graça de Deus, porque é no mundo que a vida se dá, é lá que nós temos que responder às razões da nossa fé, é diante dos tribunais dos homens, é diante das perguntas inquiridoras, é diante dos confrontos, das acusações, das confrontações humanas que nós deveremos responder com ousadia e segurança às razões da nossa fé. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, nesta noite eu quero convocar você a considerar esta grande realidade da poderosa expressão do Espírito Santo no teu peito. Eu não sei se você já teve essa experiência que esses discípulos tiveram de estar em um beco sem saída, como por exemplo Moisés. Moisés foi chamado por Deus a libertar o povo, e ele então caminhou com esse povo 40 anos, e ele chegou no mar, no grande mar vermelho, e no grande mar vermelho havia uma condição de intransponibilidade do mar, e atrás de si estava o exército egípcio, vindo a galope, e eles marchando a pé pelo deserto. Quando eles chegaram diante do mar, eles pararam, e houve murmuração, e houve questionamentos, e houve dúvidas, e houve inseguranças, e houve incertezas, e houve dificuldade. E o povo começou a dizer: Moisés, você nos tirou lá do Egito para morrermos no deserto, Moisés. Você fez com que nós saíssemos de lá, deixando nossas casas, deixando nosso emprego, nossa atividade, para perecermos aqui no mar, Moisés. E Moisés, diante dessa encruzilhada na sua liderança, ele vai para Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, o que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão, Moisés? E ele vai dizer: Deus, eu tenho uma vara. Ele falou: Moisés, toca o mar, e diz ao povo que marchem. E você conhece a história, meu irmão. Eu quero dizer para você que há momentos na nossa vida, em que nós só temos um caminho a seguir, uma palavra a dizer, uma única alternativa. Não é retroceder, não é voltar atrás, não é desconsiderar, não é desconversar, mas é avançar, é encorajadamente, é avançar com aquilo que temos, com aquilo que somos, com a nossa dúvida, com a nossa insegurança, com a nossa incerteza, com a nossa vileza, com nossos fracassos, mas com o nosso fiapo de fé, com a nossa viva esperança, com a certeza de que Deus queria nos ver. Deus nos dará as palavras e as condições certas para falarmos e respondermos a cada um como deve ser respondido. Quero dizer para você que o Espírito Santo é o Espírito Santo que nos habilita pelo poder de Deus a respondermos a esta geração má e perversa com palavras de sabedoria. Ô meu irmão, ô minha irmã, quantas vezes eu saio de circunstâncias e entro no carro e eu falo: Deus, 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 Deus. Graça pura, pura graça, graça pura, graça pura.
Paulo vai dizer a Timóteo: prega o Evangelho a tempo e a fora de tempo, prega o Evangelho quando é possível e quando não é possível, prega o Evangelho, quando você está triste ou está alegre, prega o Evangelho é o poder de Deus. Você crendo no Evangelho, você crendo nesses valores que fundamentam a sua história, nesses valores que lastreiam a sua vida, nesses valores, nessas verdades eternas que abraçaram a sua história, que conduziram você. Creia nesse Evangelho, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder e moderação. Esta é a palavra de Paulo ao jovem pastor Timóteo, diante das suas inseguranças existenciais, das suas dificuldades pessoais. O apóstolo fala: prega a palavra, não fale de si, não fale dos outros, fale do Evangelho, viva o Evangelho, pratique o Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, isto é simples, isto é muito simples, isto é facílimo, isto é muito fácil. Você abrir a boca e falar aquilo que você crê da palavra de Deus. Não tem segredo, não tem dificuldade. A dificuldade é a nossa incredulidade. A dificuldade é a nossa desconfiança em crer que Deus vai fazer alguma coisa. Quando eu abrir a minha boca e o que sair da minha boca, Deus vai fazer alguma coisa lá. Esta é a nossa fraqueza, essa é a nossa tragédia, essa é a nossa dificuldade, esse é o problema da igreja. Que esses apóstolos estão enfrentando, que esses apóstolos do Senhor Jesus estão enfrentando, diante do sinédrio, diante das ameaças, diante das dificuldades, diante dos açoites, diante das prisões, eles estão inteiros, íntegros, com a alma irresoluta, intocável, fazendo exatamente aquilo que Deus quer que eles façam no tempo certo. Falem do Evangelho de Cristo Jesus, sem rodeios, sem escamoteamento, na simplicidade daquilo que você crê. Abra a boca e deixe o Espírito Santo falar por você e atingir o coração do incrédulo, o coração do seu oponente. Ele desarma, ele desestrutura, ele quebra, ele rebenta as cadeias, porque ele é o poder de Deus. Se nós não crermos nisso, meus irmãos, nós não podemos falar do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus, e é o Espírito Santo que aplica o Evangelho no coração do impenitente, no coração do incrédulo, no coração do pecador. Não são as minhas palavras, não é a minha capacidade intelectual, não são os meus argumentos, mas é o poder de Deus que sai da nossa boca pelo poder do Espírito Santo. É isso que está acontecendo aqui. Essa santa resistência em continuar falando do que é simples, o Evangelho. O Evangelho. E o que é Evangelho? É Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Não é falar das nossas histórias da igreja, não é falar das nossas denominações, mas é falar do poder de Deus em Cristo Jesus. Isto transforma, isto modifica, porque há poder no Evangelho quando ele alcança o coração humano. Veja em Lucas capítulo 12 o que Jesus disse aos seus discípulos: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer: recebereis poder para testemunhar. E Atos capítulo 4, os versículos 29 e 30, veja o que eles vão dizer. Olha só, Atos 4, 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Você tem coragem de fazer esta oração? Você tem essa santa disposição de fazer essa oração diante dos seus algozes, daquelas pessoas que alfinetam a sua consciência, que querem criar dificuldade para a sua fé cristã? Você tem essa coragem de dizer: Senhor, olha para esses infelizes,
Olha para esses incircuncisos, olha para esses descrentes, Senhor, olha para essas pessoas que confrontam a minha fé, e concede a mim, concede a nós, que anunciemos com toda a intrepidez a Tua palavra. Você tem esse santo encorajamento de fazer esse pedido, esse rogo, essa súplica a Deus, porque é isso que nós precisamos fazer, meu irmão. É nossa responsabilidade oferecer ao mundo as razões da nossa fé, dizer a eles o que sustenta, o que firma, o que está posto como fundamento na nossa vida, para que eles possam considerar, para que o Espírito Santo possa alfinetar-lhes a consciência. Essa é a nossa responsabilidade, e eles oraram por isso, e eles buscaram isto, porque o Espírito Santo não produz uma igreja enclausurada, não. Eles estavam em 120 pessoas orando, em um lugarzinho bem pequeno, e de repente o Espírito Santo veio, e veio com fogo, e veio com movimento do céu, e eles foram chamados a sair daquele lugarzinho pequeno, e saíram para as ruas, proclamando o Evangelho em diversas línguas, conforme as línguas que ali estavam para ouvir o Evangelho. O Espírito Santo os tirou do enclausuramento e os colocou de frente para a vida. O Espírito Santo produz uma igreja que avança para a obra missionária, ainda que em tempos adversos. E em terceiro lugar, como a igreja enfrenta perseguições? A igreja enfrenta perseguições celebrando em Deus as perseguições. Se você prestou atenção na leitura do texto, você vai ver que o pessoal que foi do Sinédrio, eles entraram por um lugar no templo e eles não viram os apóstolos onde eles estavam. O Sinédrio reunia-se também no templo, mas num lugar mais distante. E eles foram direto para a sala do Sinédrio. E em chegando na sala do Sinédrio, deram ordens para buscar os apóstolos que deveriam estar presos. E quando eles foram buscar os apóstolos que deveriam estar presos, o que eles perceberam? Estavam lá as sentinelas, as portas estavam trancadas, mas a cela vazia. E eles ficaram estupefatos por entenderem, como entender esse fato. Não houve nenhum movimento, não houve nenhuma transição. Da forma como começou, terminou. O único fato novo é que os apóstolos desapareceram daquele lugar. E de repente, chega uma outra notícia dizendo que os apóstolos estavam lá no mesmo lugar, pregando o Evangelho como no dia anterior. E então recolheram eles para o Sinédrio, para então arguírem-nos. E eles então estão fazendo, os apóstolos estão fazendo simplesmente o que Deus está ordenando passo a passo. E agora, no versículo 40, veja só o resultado desse encontro com o Sinédrio. No versículo 40, 41 e 42, eu estou terminando a minha fala. Eles vão dizer: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Eles estavam celebrando em Deus as perseguições. Eles obedeceram na simplicidade da obediência, eles obedeceram a palavra do Espírito Santo, eles confrontaram as suas perseguições e agora eles estão felizes, eles estão extasiados, eles estão contentes. Por quê? Porque foram açoitados. Porque foram açoitados pelos mesmos que mandaram açoitar Jesus. Eles foram açoitados pelos mesmos, aqueles que açoitaram o Mestre. E eles estão sentindo-se dignos, acharam-se dignos de receberem os açoites por causa de Jesus.
Oh, meus irmãos, oh, minhas irmãs, eu fico pensando que às vezes isso soa tão diferente aos nossos ouvidos, tão estranho aos nossos ouvidos. Às vezes as nossas orações são tão diferentes, os nossos sentimentos são tão diferentes dos sentimentos que há no coração desses apóstolos. Algumas coisas mudaram e mudaram muito na vida da igreja. Algumas situações estão nos trazendo um grande prejuízo na proclamação do Evangelho, e não é pelo Evangelho, e o problema não está no Evangelho, e o problema não está na cultura, o problema está em nós. Por acharmos que nós não deveríamos sofrer por conta do Evangelho, que nós não deveríamos ser confrontados e penalizados por conta da nossa fé. Por acharmos um abuso, um absurdo Deus permitir que circunstâncias contrárias à nossa vida viessem quando nós estivéssemos vivendo a simplicidade do Evangelho. Eu quero dizer para você algo muito importante. A vida, como diz o sábio autor de Eclesiastes, é efêmera, é passageira. A vida humana dura 70, 80 ou, havendo vigor, chega a 80, mas o máximo dele é canseira e enfado. Mas a vida eterna é eterna, eterna, eterna. Considere o que eu estou te dizendo. Considere. Nós vivemos no mundo ensaiando-nos para a eternidade. Nós vivemos no mundo com os olhos na eternidade. Nós vivemos um dia de cada vez, mirando o Cristo glorioso. Nós caminhamos com os pés na terra, mas com os olhos fitos no céu. Nós caminhamos enfrentando os dissabores, as angústias, as dificuldades da vida, mas a nossa alma está olhando o Cristo glorioso. A nossa mente está cheia da glória eterna do Cristo ressurreto. Nós estamos enfrentando as batalhas diárias da vida, mas nós temos assegurados a nossa vitória, porque Ele venceu e nós também venceremos. Quero dizer isso para você nesta noite. Eu não sei quais são as circunstâncias que confrontam a sua fé. Eu não sei quais são as lutas que estão no embate da sua vida, da sua família, quais são os dias difíceis, os dias maus que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você uma coisa, aquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Dê glória a Deus pelas dores, pelos escárnios, dê glória a Deus pelos sofrimentos, dê glória a Deus pelas dificuldades, dê glória a Deus, porque você vai compreendendo, na medida em que você vai enfrentando esses desafios, e as circunstâncias vão se desanuviando, e você vai se sentindo fortalecido, abraçado, acolhido, sustentado, guardado, e você vai sair mais fortalecido do que você entrou nestas circunstâncias, porque é para isto que servem as nossas provações, é para nos tornar mais aptos, melhores preparados para proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus. A igreja enfrenta os seus obstáculos, as suas oposições em santa obediência. A igreja enfrenta as suas oposições confrontando pelo Evangelho. E a igreja enfrenta as suas oposições celebrando Deus na vida. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você, ao som do piano, cantar comigo, encerrando o nosso culto, esse belo hino, Sossegai, Sossegai. É o hino 254. Ao som do